Quando falamos de Idade Média, lembramos logo das terríveis doenças que castigavam o povo naquela época. E como sabemos, as doenças não escolhem classe social e muito menos cor da pele. Apenas nos atinge e ponto final. A gota era uma doença terrivelmente dolorosa, porém era considerada sinal de modernidade e riqueza. Embora saibamos que era uma doença muito comum na Idade Média, ela atingia na sua grande maioria os reis. Sejam bem-vindos ao canal Segredos da Humanidade. Hoje você vai saber um pouco mais sobre a gota, a terrível doença dos reis da Idade Média. Mas antes, queria pedir o seu apoio ao nosso canal, deixando seu like para nos ajudar e nos motivar a trazer mais vídeos incríveis como esse. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Hoje, com o avanço da medicina e ciência, sabemos que a gota é uma doença inflamatória que acomete sobretudo as articulações e ocorre quando a taxa de ácido úrico no sangue está em níveis elevados. Os sintomas eram ataques súbitos de dor, inchaço, vermelhidão e sensibilidade nas articulações. Na maioria das vezes, na articulação da base do dedão do pé. Não é surpreendente que as pessoas afetadas pela gota descreviam a condição como agonizante do inferno. No século XVII, o médico Thomas Sydenham descreveu que a gota era tão profundamente dolorosa que não suportava o peso das roupas, nem o tremor da sala quando uma pessoa passava rapidamente. Traduzindo essas reclamações para o dia de hoje, a gota é uma dor do Ops, foi mal. Assim como Robin Hood, a gota adorava atacar especificamente os ricos. Desde a primeira descrição de Hipócrates, a gota foi associada a alimentos indulgentes e ao excessivo consumo de álcool, uma dieta que apenas os ricos podiam pagar. Então a gota começou a ganhar reputação de a doença de reis e até mesmo se tornou alvo de cobiça e status desejável. A gota era uma prova clara, um tanto dolorosa e grosseira de riqueza. As pessoas pobres, felizmente, não tiveram esse privilégio de ter, se é que podemos chamar isso de privilégio. Em 1900, London Times, em um dos seus comentários, afirmou que muitos queriam ter a gota, pois com ela o seu status social era inquestionável, o que significa que os sofredores da gota foram os influenciadores originais de seus tempos. Diversos tratamentos médicos para a gota surgiram na época, desde a acupuntura da antiga China até consumir açafrão no outono do Império Bizantino. Era difícil achar, era como procurar agulhas no palheiro. Mas o remédio mais estranho veio de um livro médico de 1518. Nele tinha uma receita terrível para melhorar a saúde. A receita mandava comer um gatinho de boa aparência, bem cuidado. O médico Lawrence Frias receitou um tratamento de gota onde mandava assar um ganso velho e gordo recheado com picadinho de gatinhos, banha, incenso, cera e flor de centeio. Mas calma, a receita ainda não terminou. Depois de comer esse ganso todo recheado, pegavam os pingos das gorduras da sobra desse ganso assustador e aplicavam nas articulações doloridas. Mas é claro que isso não curava e ainda engordurava tudo, sem falar que essa receita não era amigável com os nossos bichinhos de estimação. Coitado dos nossos gatinhos. O pai da medicina, Hipócrates, no ano 400 a.C., acreditava que a gota era o resultado de catarro se acomodando nas articulações e afirmou que essa condição era incurável. Hipócrates também declarou que pessoas afetadas com a gota eram pessoas de articulações velhas e ruins, que levavam uma vida louca e cujo intestino eram constipados.
o que para a medicina estava além do poder de cura. Hipócrates passou a atribuir à doença pequenos apelidos fofos como gota, doença impossível de andar, doença indecente e artrite dos ricos. Ele também notou a correlação da doença com uma dieta desregrada, nada saudável, dieta rica em alimentos como carnes, gorduras e vinhos, tipicamente comida de rico para a época. Por séculos, a característica mais evidente e amplamente associada à gota estava na sua propensão para os pés. Os antigos gregos referiam-se à gota como podagra ou pegador de pé, devido às aflições e dores que se estabeleciam no seu lugar favorito, os dedões dos pés. No século XVII, nosso velho amigo Thomas Sydenham notou isso. Descreveu uma crise de gota ao acordar. Paciente com uma dor que geralmente atinge o dedão do pé, mas às vezes o calcanhar, a panturrilha da perna ou o tornozelo. O rei Henrique VIII era um rei muito louco. Além de se livrar de suas esposas por não ter gerado um herdeiro homem, ele também tinha gota. Mas ele não foi o único governante a sofrer com a doença de reis. Décadas antes, Pedro de Médici, governante de Florença, na Itália, também teve a doença e ficou tão gravemente doente que foi apelidado de Pedro da Gota, por uma sociedade menos sensível do que temos hoje. Benjamin Franklin também sofreu de gota com muitas dores e aflições. Benjamin, o grande bebê com gota, escreveu uma carta para sua amada doença dizendo: Senhora Gota, o que eu fiz para merecer esses sofrimentos cruéis? A Gota escreveu de volta para ele: muitas coisas, você comeu, bebeu livremente e desceu tudo para suas pernas. Que loucura essa brincadeira que o próprio Benjamin fazia com sua doença, não é? Outro líder que foi vítima da dieta de carnes e vinhos foi o imperador Carlos V, cujo império incluiu territórios da Europa, Ásia, África e América do Sul. Carlos V era um garoto com gota, não era um garoto comum, mas aquele que mudou o curso da história com a sua doença gota. Devido à sua dieta carnuda e amor por cerveja e vinho, incluindo uma novidade, a sua caneca de 4 mãos que todos achavam hilário, a gota dele desencadeou surtos tão graves que durante o confronto com os franceses, ele mal conseguia aguentar de dores. Depois que os franceses tomaram Metz em 1552, o imperador Carlos V estava sofrendo os efeitos da gota tão brutalmente que cancelou a tentativa de retomar a cidade. Os franceses, por sua vez, saíram vitoriosos e assim arrasando o exército do imperador. O imperador Carlos V justificou: não me culpem, culpem minha gota. E isso antes de abdicar ao trono e ir para um mosteiro, onde poderia sofrer com sua gota em paz, sem perturbar ninguém. Ao longo do tempo, alguns médicos e até mesmo curandeiros aconselhavam os que sofriam de gota a não se mexer e ficarem totalmente de repouso. Mas como isso era quase impossível na época, surgiram algumas alternativas. Uma delas era o banquinho de gota. Esse banquinho era utilizado para aliviar a inflamação e servia apenas para descansar uma perna, e não era um banco mágico como os curandeiros afirmavam ser. Uma prática muito comum na época, aconselhada por médicos e curandeiros, era enrolar os pés em pedaços de panos ou flanelas, e assim era só esperar a gota passar, o que nunca acontecia. No início do século XX, abandonaram os panos e flanelas, projetaram uma bota de vidro que os médicos utilizavam para aplicar calor a fim de tratar os sintomas da gota. Enquanto o calor proporcionava alívio temporário, ele piorava também muitas coisas. O calor desalojava o ácido úrico
e esse ácido ia parar nos rins, com o risco de fazer o rim parar totalmente de funcionar e levar até a morte. A gota é causada por hiperuricemia ou excesso de ácido úrico no sangue. O estrogênio fornece proteção para as mulheres contra a hiperuricemia, tornando-as menos provável de contrair gota. No entanto, conforme as mulheres envelheciam e passavam pela menopausa, o estrogênio diminuía, aumentando assim as chances de ter gota. Também existiam os fatores genéticos. 80% dos médicos afirmavam que a existência da gota era hereditária. Então, podemos dizer que na Idade Média era quase impossível uma mulher sofrer com a terrível doença da gota. Agora que você sabe um pouco mais da terrível doença dos reis, a gota, te aconselho a seguir uma dieta equilibrada, à base de muitas frutas, verduras e legumes. Não saia do vídeo sem deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!